Isso, né? Porque aí vem um torcedor e fala assim, você é jornalista ou economista, né? Você agora quer ser contador do meu clube, né? São tantas frases imbecis assim. Ele não vai ser Matusalém que vai ver quem vai ver assim. Alguém vai um dia vai dizer assim, não. Flamengo que, quando a gente fala em mercado da bola, nos últimos dias acertou a transferência, a saída do Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Cruzeiro que nessa janela já trouxe Dudu, trouxe Gabigol, Rodriguinho, Fagner, Christian, está contratando bastante. Tentou a contratação também do Valentim Gomes, né, zagueiro jovem, promissor do Vélez Sarsfield, não foi para frente, né, porque o Vélez a todo momento mudava as condições do negócio ou pedia mais dinheiro. O Cruzeiro se retirou da negociação pelo Valentim Gomes e está trazendo agora também o Fabrício Bruno. Mas de acordo com o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, o clube ultrapassou os limites financeiros com as contratações. Nossa. Tudo dependendo dos aportes do empresário Pedro Lourenço. E a gente tem aqui a arte com as aspas do Alexandre Matos. Depois eu vou passar para o Mauro César, para o Vampeta e para o Piperno comentarem aqui os limites financeiros. Ultrapassou os limites financeiros. Abre aspas. O Cruzeiro hoje ultrapassou os próprios limites das próprias pernas para caminhar. Palavras de Alexandre Matos. Pedro Lourenço e a família que estão fazendo os aportes. O Cruzeiro não tem essa condição. O Cruzeiro ultrapassou o seu limite para tentar trazer o Valentim Gomes. O Cruzeiro tem uma estrada muito grande para ter um time competitivo. Quando se mexe muito, muda muito, precisa de um tempo para as coisas começarem a fluir. Estamos elevando o nível na qualidade e na quantidade, mas necessita-se de uma temporada, fecha aspas. Está aí, portanto, a declaração do CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos. O Cruzeiro, Piperno, ultrapassou aí os limites, né? Os limites financeiros com essas contratações todas, né? Contratações midiáticas. O Mauro está aqui, o Vampeta também, enfim. Aliás, enfim, tinha que o Alexandre Matos dizer, né? Porque senão a gente não ia... Nunca imaginaríamos imaginar essa situação, Mas que surpresa. Aliás, uma dupla surpresa, né? Primeiro, porque a gente não viu jornal, internet, enfim, programas de televisão, nenhum nesses últimos dias para saber o que aconteceu com o Cruzeiro. A segunda surpresa é realmente o Matos trabalhar com um orçamento robusto, né? Gastar, investir bastante e tal. Eu, honestamente, fico duplamente surpreso em relação a isso. Olha, eu entendo também a expectativa do torcedor, né? Aliás, se criou muita expectativa em torno desse novo momento do Cruzeiro, um Cruzeiro gastador, supostamente opulento, a exemplo do que, aliás, fez o Atlético Mineiro nesses últimos anos. Mas eu sempre me pergunto o seguinte, né? No futebol brasileiro parece que ninguém quer seguir o exemplo do Fortaleza. Eu não vou falar do Palmeiras, do Flamengo, porque eles vivem hoje numa outra realidade muito distante da maioria. Mas para falar de clube que passou por um bem-sucedido período de reconstrução, o Fortaleza sempre foi uma equipe modesta, ficou anos e anos disputando Série C do Brasileiro, de repente voltou para B, ficou só um ano, já pulou para A e agora vai se tornando a cada temporada um clube mais sólido a ponto de mais uma vez terminar o Campeonato Brasileiro entre os 5 primeiros. Gastando dentro dos limites, gastando algo que é coberto pelas suas receitas. Então, a pergunta que eu faço para o torcedor do Cruzeiro é o seguinte: quando é que o Cruzeiro, né, essa balada aí infreável de gasto e tal, vai conseguir gastar dentro daquilo que ele arrecada? É isso, porque senão o clube, obviamente, ele vai se tornar em algum outro momento inviável de novo. Não existe empresário do mundo, mesmo por mais benemérito, por mais apaixonado que ele seja pelo seu clube de futebol, que vai colocar dinheiro a fundo perdido a vida inteira. Em algum momento ele vai querer isso de volta. É da natureza do negócio, principalmente do negócio SAF. Então, torcedor, não acredite nesse tipo de benfeitoria eterna, né? Não vai ser assim. Mauro César, tá aí a situação exposta pelo Alexandre Matos, né? Dizendo que o Cruzeiro ultrapassou os limites financeiros para viabilizar as contratações e o clube depende muito dos aportes feitos, né, pelo Pedro Lourenço, o empresário Pedro Lourenço, que está à frente da SAF do Cruzeiro. Mauro. A gente, quando fala sobre essa questão, né, é engraçado isso, né, porque aí vem um torcedor e fala assim, você é jornalista ou economista, né, você agora quer ser contador do meu clube, né? São tantas frases imbecis assim.
Não precisa ser economista para saber entender o básico, né? Dos números. Se você tem uma dúvida como jornalista, procura um economista, um especialista que ele te explica e você traz aqui para o público a informação. O torcedor do Cruzeiro, certamente, em sua maioria, como acontece com todos os clubes, não tem o menor interesse em olhar para esses números. Mas eu estou vendo aqui o relatório convocados do César Grafietti, do ano passado, em cima dos números de 2023. Em 2023, o Cruzeiro faturou 224.492.000, menos 225 milhões. Comparando com o Flamengo, que mais faturou, o Flamengo faturou 1 bilhão e 100 quase a mais que o Cruzeiro. 1 bilhão e 100 a mais. O Corinthians faturou perto de 1 bilhão. A diferença é brutal. Digamos que no ano passado, em 24, o Cruzeiro tenha faturado mais, tenha sido 300 e pouco, não sei qual vai ser o faturamento, esses números não são ainda conhecidos. Para quem não sabe, os balanços são publicados sempre até o final de abril, balanços com os números do ano anterior. Portanto, os números de 24 sairão em abril desse ano, estamos ainda no começo do ano, em janeiro. Então, não temos ainda esse número. Mas, obviamente, não vai passar de 224 para 1 bilhão, né? E ainda teve dinheiro da Liga Forte União, né? No ano passado, na receita da Liga Forte União, quando o fluxo de caixa final aparece aqui, que é aquela venda dos direitos antecipados das transmissões do Brasileirão, por 50 anos, 20% e tal. Como um clube desse pode fazer tantas contratações? É óbvio que ele não tem condição, tanto que o Ronaldo não as fazia. Quando o Cruzeiro é comprado pelo seu atual dono, ele passa a bancar as contratações. O Cruzeiro, hoje, entenda o torcedor do Cruzeiro, seu clube é SAF, ok. O seu clube não pertence a você, seja você sócio ou não. O seu clube pertence ao dono. E o dono faz o que ele quiser. Se ele quiser contratar jogadores caros, ele vai contratar. Se ele não quiser amanhã contratar mais, ele não vai contratar. Ele não lhe deve satisfação. Do ponto de vista legal, quero dizer. O cara é o dono do clube. É como se fosse, é uma empresa, é uma SA. SAF é SA, Sociedade Anônima do Futebol. É uma empresa. Você olha para a padaria da esquina, tem lá o dono, digamos que seja um clássico dono de padaria aqui no Brasil, um portuguesão ali, aquele bigodão, ele é o dono da padaria. Se ele quiser fechar a padaria para Portugal, ficar um mês, ele fica, ele vai dar férias. Não é assim. Se ele quiser ficar trabalhando, ele fica. Se ele quiser contratar gente, ele contrata. Se quiser demitir, ele é o dono da padaria, ou o dono da oficina da esquina, ou o dono da grande empresa. O Cruzeiro tem um dono, como o Botafogo, como o Vasco. O Vasco hoje está até meio sem dono, né? Como todas as SAFs do futebol brasileiro. O Coritiba, que está na Série B. E por aí vai, o Atlético tem os donos. Aí venderam o Paulinho. Não, você venderam o Paulinho e tal. Sim, o ano foi péssimo, a perspectiva para esse ano de 25 não é tão boa, porque não está na Libertadores, ficou fora de 2 mundiais, né? Com a derrota para o Botafogo lá em Buenos Aires, na Libertadores. Pintou uma ótima proposta, eu tenho que fazer caixa. Eu não posso ficar só sangrando aqui e pagando. E o Atlético perdendo jogadores para o mercado argentino. Até o Batalha agora foi um para o Racing e outro para o Boca. Então, o Cruzeiro, ele tem uma receita, apresentou uma receita no último ano anterior, 23, muito abaixo dessas contratações. Isso é óbvio, mas tudo bem, tem um dono que vai ficar bancando. Agora, imaginar que essas contas se paguem, que o Cruzeiro gere uma receita, eu acho bem difícil. Embora sejam vários jogadores que chegaram sem contrato, Dudu, Gabriel, são jogadores caros. Você pega o Piperno fez uma conta aqui de quanto ganha um jogador por ano e tal, o cara ganha 1 milhão. O Rony. Né? O Rony. Enfim, então vamos pegar. Que não é o padrão Dudu do Gabriel. Pega o Dudu, pega o Gabriel, essa turma toda, você faz a conta toda, você vai ver que não é barato. Fabrício Bruno foi com aumento. Fora luvas, né? Fora luvas. O jogador foi. Então, assim, pagar à vista 7 milhões de euros a Fabrício Bruno, o Valentim Gomes acabou que não veio, né? Não. Mas seriam 10 milhões, 9 milhões aproximadamente. Mas tem Cássio, Fagner. Né? Tem o Cássio, tem o Fagner. O Fagner tem a generosidade do Corinthians, que paga mais da metade, né? Mais da metade do salário. Tem o Cássio, que é o Pereira também na Matheus Pereira, que veio da Inglaterra, que jogou na Inglaterra, que veio de fora. Então, é uma folha de pagamento cara, é um time caro e custou cerca de 7 milhões também, né? O Caio Jorge custou cerca de 7 milhões também de euros, 7 milhões e 200 aproximadamente. Olha quantos jogadores. Esses que vêm da Europa não ganham pouco, os caras vieram com salário em euros, ou em dólar, uma moeda mais forte que o real. Então, é um time caro. É um time caro. E isso vai ser bancado pelo dono. É isso aí. Não tem. Muito improvável, quase impossível o Cruzeiro sair desses valores para uma receita 4, 5 vezes maior para ser compatível com essa realidade. Então, até é meio desnecessário ele falar isso aí. Porque quando ele fala assim, não, estourou. Qual o limite que ele tem não é o Cruzeiro, Alexandre Matos. Quem tem é o dono do clube. É quanto ele como é um homem muito rico, né? É quanto ele quer investir. Eu quero investir tanto. Eu invisto. Não quero mais. E assim, é importante entender isso. O torcedor ainda não percebeu essa diferença.
Aí você fala assim, mas nos clubes associativos, não estou dizendo que o modelo associativo é o ideal, mas tá aí o exemplo. O Landim ganhou vários títulos. Teve um 23 ruim, se desgastou com o Marcos Braz, né? 2 Libertadores ridículas, não foi eleito o candidato dele. Não conseguiu fazer o sucessor dele. É bizarro você pensar que o cara pegou uma receita de 400 e poucos milhões, entregou com 1.300 no ano anterior, ganhou vários títulos, perdeu também, mas ganhou muitos títulos, deixou um elenco forte. E o cara não conseguiu fazer o sucessor dele, gente. Para pensar. O Paulo Nobre fez o Gagliotti, quando o Gagliotti foi eleito presidente. Ninguém conhecia o Gagliotti, mas o Paulo Nobre tinha começado a reconstruir o Palmeiras, né? Ele não conseguiu. O Corinthians, a turma que ficou no poder um tempão, o azar deles é que era Augusto Melo, que não me parece um bom dirigente como gestor, né? Pelo que vem fazendo. Mas perderam, os caras perderam. Você imaginaria a turma que estava lá perder uma eleição no Corinthians, se olhasse para 2, 3 anos atrás, mesmo sem ganhar títulos? Muito difícil. Então, na SAF não tem essa. Não tem essa. O dono é o dono, ele decide e acabou. E é claro que tudo depende dele, depende do bolso e da disposição do dono do Cruzeiro de contratar jogadores. A grande discussão do Cruzeiro, que eu acho, é o modelo de contratações. Contratações de vários jogadores, já falei aqui e vou repetir. Claro que desagrada o torcedor e tudo, mas eu não falo para bobo. Falo para gente inteligente que quer pensar. Cássio, o Corinthians não queria mais, reserva do Carlos Miguel. Dudu, a Leila chegou só podia pedir para ele, aceita a proposta, vai embora, tchau. Quando houve aquela ocasião que ele tinha proposta financeira. O homem tem que ter palavra, até falou. Ali foi muito explícito. O Flamengo não queria mais o Gabriel, tanto que o Landim fez uma proposta, não quis, o BAP nem se mexeu e o Maurício Gomes de Matos, outro que também não. Porque senão o cara podia falar, olha, se eu for eleito, vamos conversar. Espera, não acerta com outro clube não. Aguenta aí. Ele fez esse movimento? Claro que não. Ficou na dele, porque não tinha interesse. Informação, não tinha o menor interesse em renovar, tá? Isso é informação, tá? Não tinha. Fácil. Não tinha. Eu sei porque a gente sabe, né? A gente conversa com as pessoas. Né? Em outros momentos, outras coisas, sabe que as pessoas pensam. Poderia até usar na eleição para tentar ganhar voto. Não, eu vou conversar com ele. Eu vou conversar. Mesmo que eu não tivesse intenção. Depois não rolou, pediu muito, não deu, não tenho condições agora. Ninguém nem usou isso. Mas nem usaram, quer dizer, na verdade não queriam. Não atacaram para não desagradar os fãs, né, que eventualmente fossem eleitores, mas também ninguém prometeu. Quer dizer, não quis. Dudu, Palmeiras não queria. O Cássio tinha uma dívida do Corinthians, mas não era mais nem o titular, era o Carlos Miguel, que acabou indo embora para a Inglaterra. Então, você pega esses jogadores, o Fagner, o Corinthians renovou absurdamente, mas também não quer. Quem joga é o Mateuzinho. Tanto que emprestou e vai pagar ainda o salário. Então, esse modelo de contratações é que eu acho questionável. Tirando o Fabrício Bruno, que é um jogador que quis ir para o Cruzeiro e te pagaram lá uma boa quantia. Cara, é isso que eu questiono. São vários jogadores que têm que se recuperar ao mesmo tempo, sabe? Eles vão ter que, todos eles, dar a volta por cima. Dudu, Gabriel, o próprio Cássio, que não teve uma temporada tão brilhante no Cruzeiro, tem que jogar mais para ser aquele Cássio ainda, né? Fagner, que era reserva. Aliás, Dudu reserva, Cássio reserva, Gabriel reserva e Fagner reserva. Eduardo. E o Fabrício Bruno reserva. Eduardo também. Eduardo reserva. Todos eram reserva. O Fabrício Bruno era reserva também agora, dos dois Léo. Gente, todos eram reserva nos seus times. Para pensar, assim, eu acho assim, um barulho muito grande que o Matos faz, mas não me parece assim uma política de contratações de formação de um time. Eu preciso de um jogador dessa característica, eu preciso de um nessa posição, na outra posição, não. É gente midiática para fazer aquele coisa do estádio cheio, a torcida aplaudindo, e ele discursando, falando que o dono do Cruzeiro é o maior ídolo da história do clube, como se o Tostão nunca tivesse jogado no Cruzeiro, Dirceu Lopes, né? E tantos outros jogadores, Alex, né, para falar de um mais recente, e tantos jogadores tão importantes que o Cruzeiro já teve na sua história. Aí, assim, a gente também tem que lembrar, no ano passado, as compras, né, de Neno, Lautaro Dias e Caio Jorge, Matheus Pereira. Muitos nomes, né, que chegaram ao Cruzeiro. O William voltou. O futebol brasileiro, né? Então, e tem aquele torcedor ao mesmo tempo que fala assim, e o torcedor do Cruzeiro eu acho que não deveria falar isso, né? Por tudo que o Cruzeiro passou. Nossa. E foi pra Série B, mas tem torcedor que ainda fala assim, mas o dinheiro não tá saindo do meu bolso, então não é problema meu, o Cruzeiro tem que continuar contratando. Mas Pedro, o Cruzeiro quer voltar a ser o que era? Eu fico no Ninho pensando, por exemplo, assim, tem clubes, né, que tem... Aí, Pernal, o Ninho é um ambiente para muita reflexão. 5 milhões, 15 milhões de torcedores, não sei qual é a quantidade de torcedores que o Cruzeiro tem. Eu fui presidente do Audax, que não tem... A gente vai botar, moto, gente no estádio, a gente
fazer um trabalho com a Prefeitura Municipal de Osasco, pegava os ônibus e a gente fazia sorteio para ir para Disney. Então as crianças tudo lotavam. Aí eu brincava até com o dono do pô, o senhor tá pegando pesado, não é melhor ir pro Hopi Hari e aqui mesmo mais perto, vai no Beto Carreiro. Sim. Porque para ir até para Disney tem que ter passaporte, visto americano. Sim. E o velho, não, quero ver meu estádio lotado. E aí o filho falava, ó, essa brincadeira do meu pai tá custando dinheiro da família. Ninguém Matusalém vai viver 500 anos. O velho já tá velho. O filho falou, quando meu pai for, ou eu for antes dele, se ele for antes, que o certo natural na vida é que a gente integra os pais. Ele falava assim, se meu pai for antes de mim, no dia que ele for, eu vou acabar com tudo. Acabou a brincadeira. Então, quando eu vejo no Cruzeiro ali, tem família ali, tem herdeiros. Sim. Tá olhando a brincadeira e falou, pô, por mais que torça, a família toda tá mexendo com o patrimônio nosso, o dinheiro tá indo. E uma hora essa brincadeira, o cara não vai viver, o Pedrinho, né? Ele não vai ser Matusalém que vai viver 500 anos. Vai ver, sim. Alguém vai um dia vai dizer assim, não. Chega, se não estiver dando lucro, porque ele é rico. Porque ele é bem sucedido. Quando você fala de herdeiro, eu acho que a grande questão, na minha visão, é a seguinte. Se você chega numa fase de idade que você fala, cara, eu tô com 70 anos de idade, tenho muito dinheiro, eu vou fazer tudo... meu pai fazer isso aqui? Ele pensa, ele pode pensar. O cara é rico, eu vou pensar, vou fazer o meu clube, o meu hobby, que seja, vou gastar dinheiro aqui, dane-se, né? Um entretenimento. Porque eu já estou na fase final da minha vida, eu não sou Matusalém, eu vou morrer mais um pouco, então eu vou fazer isso agora. Mas o filho tem mais tempo pela frente. Tem neto. E o filho tem filho que é o neto, que tem mais tempo pela frente. Que é o herdeiro. E o neto também vai ter filho, se não tiver, então, opa... Então você pensa o quê? E a minha geração, e a geração seguinte? E o meu filho, e o meu neto? E o filho já pensa no filho dele, que é uma gerações. Porque são outras que vêm. Então não acaba em você. E aí essas gerações que vêm atrás é que tendem a pensar assim. Mas é vai apertar o meu calo ou do meu filho? Peraí, não. Porque o meu pai é rico. Porque ele foi bem sucedido nos negócios, no ramo dele lá de comércio. Né? Eles vão ter essa visão. Alguém pra frente vai ter essa visão. Vou deixar aqui agora, meu pai tá curtindo. A gente é rico porque é bem sucedido nos negócios. Eu vou entrar no futebol, ficar botando dinheiro e não tiver o lucro, o cara vai dizer, opa, em algum momento. Cai fora. Fora. E assim, o Pedro Lourenço, quando chegou o Dudu, ele falou o seguinte, ó, a gente não fala dos 4 lá, é 4M, né? Lá, os 4R, né? Os 4R. Os 4R falou o quê pra ele? A gente não tá no Libertadores, tá lá. Vende, Paulinho, toca fogo, vai. Vendeu. E tem um monte de jogador saindo do Atlético, Batalha, Zarate. Lógico. Então. E o que tá chegando de proposta, assim, vantajosa pro clube, o Atlético tá vendendo. Ó, mas o Pedro Lourenço falou o seguinte quando o Dudu chegou ao Cruzeiro, abre aspas, tive que vender uns bois e tudo que eu tinha só para pagar o primeiro salário. Brincou falando do impacto financeiro de Dudu. Mas estou muito contente, você vai fazer um grande ano. E até o Dudu brincou com ele. Pô, eu fiz você dar uma economizada, né? Porque se tivesse vindo no meio do ano, o Palmeiras não teria que arcar com o salário, o Cruzeiro ia ter que pagar um valor para liberar imediatamente e ainda ia ter que arcar com o salário do Dudu. Fora uma valorização, luvas, enfim... Mas se o Dudu jogasse bem, poderia vencer o Sul-Americano. Pedro, mas essa brincadeira... Ou ir para a Libertadores pelo Brasileiro. Também poderia ter feito diferença numa final. Essa brincadeira de apresentação... o Gabigol veio, falou do direto aqui pro Tite, o Dudu tá brincando dos boi. Mas daqui a pouco o pouco vai ter que rolar. Quando o pouco rolar e não jogar, esse mesmo cara que tá brincando, esses caras estão me dando prejuízo do caralho, contratei, metido... O Cruzeiro vai ser a atração da temporada, cara. Com certeza. Por bem ou por mal. Já tá saindo, né? E nem começou o ano. Estamos aqui debatendo. E o que eu ia falar, o Pedro Lourenço também, se a gente for parar para analisar esse Cruzeiro e as contratações de impacto da Raposa, Vampeta, a bola não rolou ainda, mas agora nos Estados Unidos vai ter, por exemplo, um Cruzeiro e Atlético. No estadual vai ter, talvez cheguem numa decisão. Aí fica difícil, né? Aí fica realmente... Se perder esse jogo, se perder o estadual, já vai ter fumaça. E são jogadores que também, assim, fizeram as suas histórias por outros clubes, né? O Dudu é ídolo do Palmeiras, para mim está entre os grandes jogadores da história do Palmeiras. Cássio está entre os grandes nomes da história do Corinthians. O Fagner é ídolo do Corinthians. São caras que vão chegar lá e vão começar tudo do zero. Não tem essa história ainda com a camisa do Cruzeiro. Claro, o Dudu foi revelado pelo Cruzeiro, mas não chegou a construir aquela história com o Cruzeiro, né? Então vai todo mundo começar do zero nessa temporada 25. A única coisa que o Dudu tem em relação ao Cruzeiro do passado
Eu acho que aquele vídeo dele com o Joel Santana, ele muito bom. Espera aí, e não entrava nunca. Espera, Dudu, espera. O Dudu entra, ele não espera. Esse vídeo é Não, porque assim... lendário. Você não é... O cara é dono. Mas ele é dono de uma empresa que mexe com paixões, né? Tem torcedor, não sei qual é. Aí, olha o vídeo. Seu Januário. Aquece aí, Dudu, que eu vou te colocar, né? Aquece aí que eu vou te colocar. Aí você vai pra lá, ele vai pra lá, ele vai pra cá. Aquece aí, espera aí. Hoje o pessoal tá ligeiro, hein? Tá achando imagens aí. O Kaique Lima na coordenação aqui do nosso Canelada tá ligeiro aí com as imagens, né? Foi buscar até o Vampeta na apresentação do Vitória lá em 2004 e agora puxando essas imagens aí, né, do Joel Santana com o Dudu. E o Joel manda o Dudu esperar, o Dudu não espera, entra no campo. Um jogo contra o Vasco, né? E o Joel também tem dificuldade nesse jogo para lembrar o nome de alguns jogadores, né? Ele chama o Ortigosa de Fabrício, né? Ele troca o nome de alguns atletas, né? Divertidíssimo esse vídeo. Inclusive, quando ele chegou agora no Cruzeiro, falaram desse vídeo pra ele e o Dudu falou, pô, aprendi muito com o Papai Joel, não sei o que e tal. Você falou esse negócio aí. Eu tô lembrando uma resenha que o César Sampaio tava me contando, tá jogando no Brasil, em alguma seleção, né? E aí o Zagallo falava assim, ô Lima, marca o 10. Lima, marca o 10. E ninguém escutava, porque não tinha o Lima. É Sampaio. Pô, esse Lima tá uma marra do caralho pra tirar ele do jogo. Aí esse cara chegou no banco e falou, professor, quem é o Lima? É o 5 lá. Não, o nome é César Sampaio. Pô, tá que pariu ele. Ô Lima, marca 10. O Lima, ninguém escutava, pô. Os caras, vou tirar o Lima, é muito mascarado. Muito mascarado, Lima. César Sampaio, pô. Lima não dava nem ouvidos, né? Mas ninguém tava dando ouvido, mano, porque não tinha nenhum Lima na seleção. Umas histórias muito boas do meio do futebol, né? E ainda sobre o Cruzeiro, que eu ia destacar também que o Cruzeiro quase pagou 10 milhões de euros no Valentim Gomes. É que a negociação não foi para frente, mas quase pagou 10 milhões de euros no Valentim Gomes. E o Cruzeiro ainda vai depender de aportes do empresário Pedro Lourenço por algum tempo. Foi o que disse o vice-presidente do clube, filho do investidor Pedro Júnior, já que você estava falando dos herdeiros, Pedro, né? Pedro. Olha lá, Pedro Júnior. Você não faz parte dessa família, não? Não faço. Não faço parte, ó. Mas, segundo ele, o clube já tem valores a receber programados pela SAF ao longo da temporada e a gente tem as aspas aí de Pedro Júnior, que é o vice-presidente do Cruzeiro, filho do Pedro Lourenço, explicou que ainda haverá mais aportes financeiros, não só pensando em investir no elenco, mas melhorar a infraestrutura do Cruzeiro. Abre aspas. Isso vai depender do que almeja no final do ano. Tem aportes pré-estabelecidos. O Cruzeiro quer se fazer autossustentável o mais rápido possível. Temos compromissos a pagar. Num futuro breve, enquanto não se tornar sustentável, temos aportes pré-programados no que precisaria. A gente não fala em valores, não. Sobre receitas, o Cruzeiro é uma empresa, não é um clube associativo. Empresa pode ter investimento para se ter retorno. É isso que as empresas fazem, fazer investimento para ter retorno técnico. E aí, consequentemente, vamos ter retorno financeiro, fecha aspas. Na busca por se tornar um clube autossustentável, até uma informação, o Cruzeiro almeja também aumentar as receitas. De acordo com o clube, a ideia é crescer rapidamente nos ganhos. Atualmente, até como o Mauro trouxe, né, o Cruzeiro tem uma receita que está na casa aí dos 240 a 300 milhões de reais. Então, o Cruzeiro vai ter que aumentar aí esse faturamento se quiser continuar eu também quero aumentar o meu, né? Eu também quero aumentar o meu, né? Imagina que todo mundo queira aumentar o seu agora. E a fórmula para isso? Será que o Cruzeiro já tem o caminho? Fórmula mágica. Tem aquela questão, né, que muitos dirigentes usam, né, aquele termo, né, o fluxo de caixa, sabe como é que é? Hoje o fluxo de caixa tá no Cruzeiro. Pode ser que em determinado momento, né, o fluxo de caixa não esteja tão vantajoso assim. Até o BAP agora deu entrevista falando em fluxo de caixa, um negócio impressionante, né? Como os dirigentes usam esse termo, né, fluxo de caixa.